Olá, meu nome é Tiago e o projeto de TCC que irei apresentar, chamado Desempenho Agronômico de Milho Safrinha, a adubação nitrogenada em cobertura no Cone Sul de Rondônia. Este projeto de TCC está sendo feito em cima de um projeto de pesquisa realizado no ano de 2019, né, com o mesmo nome já mencionado. E o nome do docente é Érica Pisápio. Os bolsistas desse projeto de pesquisa, o bolsista do ensino superior é eu, Thiago Frank, e o bolsista do ensino médio se chama Aguinaldo Aicanan Sabanê. O nosso orientador durante o desenvolvimento do projeto foi o Renato Eleutério de Aquino. O milho é uma commodity de grande importância, commodity porque além de ele ser produzido, né, ao redor do mundo, ele é produzido em grande quantidade e ele é um produto indispensável nos dias de hoje. E ele serve como matéria-prima, né, para os mais variados fins, como por exemplo a produção de ração, né, para a criação de gado, pode ser criação de gado, de aves, de suínos, entre outros, além de ser uma importante fonte para a produção de biocombustível, como por exemplo o etanol. O Brasil possui uma grande produção de milho safrinha, sendo que vários estados produzem milho safrinha, estados como da região norte, região centro-oeste, região sul e região nordeste. O milho safrinha, lembrando, é um milho produzido, é uma cultura que é produzida entre grandes safras, né, entre intervalos de grandes safras. E a produção nacional do milho safrinha no ano de 2016 a 2017 foi de 67.380 toneladas. E gerou uma renda de 26 bilhões 600 milhões de reais. E em Rondônia especificamente, a produção de milho safrinha foi de 694,3 mil toneladas, isso entre o ano de 2017 a 2018. Apesar de Rondônia estar sobre uma crescente expansão agrícola, né, o que consequentemente aumenta a produção de milho, tanto milho quanto milho safrinha. Se formos comparar com outros estados de grande importância, né, estados que já produzem o milho safrinha há algum tempo, Rondônia ainda está abaixo de vários estados em questão de produtividade, que é o mais importante, a produtividade de grãos. E se for fazer uma comparação entre Rondônia e o Mato Grosso, que é um grande estado produtor, a questão de produtividade em sacas por hectare, Rondônia ainda está um pouco abaixo. Portanto, Rondônia produziu 76,43 sacas por hectare, enquanto Mato Grosso produz 96,66 sacas por hectare, quase 100 mil sacas. E essa diferença é de 26,47%. Pois bem, após observar esses dados em questão de produtividade e concluirmos, né, que Rondônia ainda possui uma produtividade baixa em relação a estados como Mato Grosso, o que poderia ser feito para que Rondônia se igualasse ou pelo menos ficasse mais próximo em questão de produtividade de outros estados que possuem uma alta produtividade de milho safrinha? O que poderia ser feito para melhorar esse quadro de produtividade do milho safrinha seria justamente uma combinação de uma adubação nitrogenada adequada e um cultivar de milho de alto desempenho que expresse todas as suas características baseadas nessa adubação. E segundo alguns autores, é muito importante a escolha da época, a dose e a forma da adubação. E a cultura do milho ela é muito exigente com relação à sua demanda por nitrogênio. Que o nitrogênio é o principal adubo que é demandado pelo milho, né, pela cultura do milho. E esse mesmo adubo ele possui uma alta complexidade, visto que ele pode estar sujeito aos mais variados tipos de perdas, né, após a sua aplicação. Ele pode se perder por lixiviação, volatilização, desidentificação e até erosão. E o problema dessas percas
por esses processos já mencionados, é justamente que, como já foi dito, o milho ele é muito exigente com relação a esse nitrogênio. Ele possui períodos críticos de demanda por esse nutriente, né? Não só esse, não só o nitrogênio, como o potássio. E essas demandas ocorrem justamente durante os períodos de desenvolvimento vegetativo da cultura, além do período de formação das espigas do milho. E levando em conta essas questões já mencionadas sobre as percas, né, do nutriente e a exigência que a cultura tem, a cultura do milho com relação a esses nutrientes, principalmente o nitrogênio, é que alguns atores recomendam o parcelamento da adubação na cultura do milho, sendo adubação devendo ser de base e adubação de cobertura. Sendo que esse parcelamento, se for feito de maneira errada, se não haver a distribuição desse parcelamento, se for feita a aplicação total ou o parcelamento ocorrer de maneira excessiva, poderá comprometer o desenvolvimento da cultura, seja no período vegetativo ou reprodutivo, o que irá comprometer, no final das contas, a sua produtividade. Como já mencionado anteriormente, a cultura do milho ela possui períodos críticos em que ela possui a maior demanda por nutrientes, né, o nitrogênio. E nesse caso, essa demanda, esses estádios irão resultar na sua produtividade, irão refletir na sua produtividade. E esses estádios são V4, V6 e V8. E cada um determina uma coisa, vamos dizer assim, na cultura do milho. O V4 vai determinar a quantidade de espigas por área, o V6 determina o número de fileiras por espiga, enquanto que o V8 vai determinar o número de grãos por fileira. Os objetivos gerais do trabalho foram avaliar o desempenho agronômico e produtivo de diferentes cultivares de milho submetidos ao parcelamento das doses de adubação nitrogenada na cobertura, cultivados no período da safrinha nas condições do Cone Sul de Rondônia. Já os objetivos de maneira específica foram averiguar se há interação entre o parcelamento das doses de nitrogênio e os diferentes cultivares de milho, verificar se o parcelamento das doses de nitrogênio em cobertura promovem alterações nas características agronômicas dos cultivares, quantificar o incremento na produção de grãos dos cultivares, as doses crescentes de nitrogênio, e recomendar o cultivar para as condições da região em função do parcelamento da adubação nitrogenada. Esse experimento ele foi realizado através do delineamento da área em blocos casalizados em range fatorial 4x2 com 4 repetições. A adubação de nitrogênio foi realizado o parcelamento da dose de 100 kg por hectare, se esperando com isso obter uma produtividade de milho de 7 toneladas por hectare, né? E essa adubação foi parcelada entre os estádios V4, V6 e V8. Aí temos o arranjo fatorial de 4x2, sendo 4 adubações e 2 cultivares. As adubações foram 100% da dose na base, 100% em cobertura no estádio V6, 50% em V4 e 50% em V6 e 33% em V4, V6 e V8. E os cultivares utilizados foram o Galo VIP 3 e o LG 6033. Baseado nas necessidades de nutrientes para a cultura, que a cultura exige, foi determinada a quantidade de cada um dos macronutrientes utilizados, sendo que para a adubação de base, com ureia, no caso a adubação 1, determinado como adubação 1, foi utilizado 30 kg por hectare dessa ureia como fonte de nitrogênio. Ainda na adubação de base, como fonte de fósforo, foi utilizado super triplo, sendo a quantia de 80 kg por hectare. Já a adubação de potássio foi utilizado de maneira parcelada, sendo 40 kg por hectare, através do cloreto de potássio, e foi dividido da seguinte maneira: 20 kg por hectare na base e 20 kg por hectare no estádio V4. Através de cálculos foi determinada a quantidade de adubação utilizando ureia, e foi determinado que vai ser utilizado 1 grão por cada 5 metros lineares, e os tratamentos foram definidos determinados como A1, A2, A3 e A4, e cada um
possui seu respectivo tipo de adubação, sendo que o A1 é utilizado 50 gramas de ureia na base, o A2 foi utilizado 50 gramas de ureia em V6, já como cobertura. Então, o A3 foi determinado o uso de 16,65 gramas nos estágios V4, no V6 e no V8, ou seja, adubação de cobertura também. E o A4, né, são 25 gramas utilizados nos estádios, aplicados nos estádios V4 e V6 como cobertura também. A quantidade de plantas definidas para ser aplicada, para ser utilizado na área experimental, foi baseada no padrão de plantas por hectare, que seria de 55 mil plantas por hectare, e isso foi convertido para a área utilizada, que é uma área bem pequena. E essa área foi feito um croquis para tornar mais fácil, né, o desenvolvimento da atividade, e essa área possui, ficou isso baseado nos tratamentos com 4 tipos de adubação e 2 cultivares. Foi determinado uma área com 4 blocos e 8 parcelas em cada bloco, sendo que totaliza 32 parcelas. Cada parcela possui um comprimento de 5 metros, espaçamento entre elas de 0,5 metros e largura de 2,7 metros. As avaliações que vão ser feitas no experimento vão ser feitas tanto durante o ciclo da cultura quanto após o fim do seu ciclo. E as avaliações de diâmetro e altura serão feitas durante os estádios V4, V6 e V8. Durante o florescimento serão avaliados o estande final de plantas, a altura total de plantas e a altura de inserção de espigas. E no período de produção dessa cultura serão avaliados o número e comprimento de espigas, o número de fileiras de grãos por espiga, peso de 1.000 grãos e produtividade. Isso tudo baseado nas recomendações do RAS. A avaliação de diâmetro e altura vai ser feita na área experimental, através da utilização do paquímetro e régua. E cada parcela, como vocês podem ver na ilustração, possui em cada fileira 13 plantas, e sendo que o total de fileiras são 5 em cada parcela. E a distância entre essas fileiras são de 0,45 metros, e totaliza em cada parcela 65 plantas. Porém, em cada parcela será avaliado apenas 5 plantas, e o restante será tudo considerado borda. As bordas possuem mais ou menos 0,5 metros. E na linha central, que é onde vai ser feita a avaliação da planta, é claro, descontando a borda, vai ser feita a avaliação de 5 plantas, descontando uma. Vai ser, no caso, a sequência de uma planta sim, uma planta não. Uma planta sim, uma planta não, como vocês podem ver na ilustração. Né, as plantas avaliadas em coloração verde. Após a coleta de todos os dados obtidos tanto durante o ciclo da cultura quanto após o fim do seu ciclo, serão feitas análises estatísticas através do programa SysVar, utilizando o teste de Fisher e Tuck, né, para 5% de probabilidade de erro. Agora será mostrado algumas imagens das atividades realizadas durante o experimento. Aqui nós temos o processo de roçada da área. Em seguida temos a subsolagem e remoção do excesso de palhada, a gradagem, a calagem, utilizando um calcário com poder real de neutralização total de 99%, visto que essa área precisava rapidamente que os processos químicos de calagem ocorressem de maneira mais rápida. Foi realizado o sulcamento da área, as parcelas foram divididas, foi realizada a limpeza dos sulcos. Aqui é o processo de adubação de base, já mencionado como seria feito. Aqui é a adubação de base utilizando os 3 macronutrientes principais, né, o nitrogênio, fósforo e potássio. Aqui uma imagem mais destacada. Aí, com relação ao nitrogênio, aqui mostrando a imagem com a adubação de 100%, né, na base, o tratamento A1. Aqui é o croquis utilizado para ficar mais fácil a interpretação da área e não cometer erros durante a realização das etapas de plantio. Teve que fazer uma cerca, visto que
essa área do experimento ficava à beira de uma mata, então corria o risco de animais entrarem nesse local do experimento e prejudicar o projeto. Aqui já a planta estágio V4. No estágio V4 foi realizado o sulcamento da área e em seguida feita a adubação de cobertura com os tratamentos A3 e A4. Ainda no estágio V4 foi feita a avaliação das plantas em questão de altura e diâmetro destas. Em seguida foi realizado o processo de pulverização da área. Aqui é o processo de sulcamento no estágio V6. E no estágio V6 foi realizado a adubação de cobertura com os tratamentos A2, A3 e A4. Além de mais, foi mensurada a altura e diâmetro dessas plantas. Ainda no estágio V6 foi realizada uma capina, visto que a área possuía nesse período já uma grande quantidade de ervas daninhas que estavam servindo como, vamos dizer assim, concorrentes, competidores, né, por nutrientes, então tiveram que ser retiradas. Aqui as cultivadas já no estágio V8. Aqui é um processo de manutenção da área através do processo de roçagem para diminuir a competição da cultura com plantas daninhas. Aqui já as cultivadas em processo de embonecamento. E nesse mesmo período teve que ser realizado a instalação de cercas elétricas, visto que na área possui uma grande invasão por animais primatas, como macaco prego, entre outros. Como a implantação do milho safrinha foi realizada num período já de transição entre a época das chuvas, né, e a época de estiagem, então as chuvas diminuíram muito nesse período, então teve que realizar o molhamento da área 2 vezes ao dia. Aqui é uma imagem de ataques por animais, no caso os macacos. Pensando nisso, foi instalado redes de proteção nas espigas para proteger essa dos ataques tanto de macacos quanto de aves como araras, maritacas. E que chegamos ao processo de avaliação. Aqui as imagens mostrando o primeiro tipo de avaliação feita após o fim do ciclo da cultura. No caso aqui está pesando as espigas da linha central de cada bloco em sua respectiva parcela. Aqui é o milho sendo debulhado. E esse milho debulhado foram acondicionados em sacos, né? Sacos que foram rotulados, demonstrando a qual tratamento cada um pertence. E eles foram colocados numa estufa para que fosse realizado a secagem desse grão, diminuindo sua taxa de umidade. Esta etapa consiste na realização da pesagem de 1000 grãos. E a estatística foi realizada, né, com os dados coletados e feito o teste de Tuckey e Fisher. O que se pode concluir com os dados gerados pelos testes de Tuckey e Fisher é que a adubação nitrogenada ela influencia sim o desempenho agronômico do milho safrinha. Os dados mais satisfatórios ocorreram através do cultivar LG 6033. E o que ocorreu com esse cultivar foi o seguinte: o parcelamento adubação V4 e V6, ou seja, 50%, teve influência sobre as características de altura total das plantas e altura de inserção da primeira espiga no florescimento. Já a adubação em 100%, ou seja, realizada no plantio, ela proporcionou um maior peso de 1000 grãos. E enquanto a maior produtividade de grãos ocorreu com o parcelamento da adubação nos 3 estágios, que são o V4, V6 e o V8, que são os de períodos mais críticos da planta. A efetividade da combinação de uma adubação parcelada com um cultivar ideal fica claro quando se vê a questão de produtividade do experimento. O experimento proporcionou uma produtividade de 99 sacos por hectare, que, se for comparado à média de Rondônia de produtividade, considerado bem alto, já que o estado de Mato Grosso não possui uma produtividade média tão alta assim.
Então, o que se conclui com esse trabalho é que a combinação do cultivar LG 6083 com as adubações divididas em três estádios, né, que são os estágios críticos da cultura, que é o V4, V6 e V8, proporciona uma maior produtividade. Muito obrigado.